Trump prometeu e acabou de cumprir. O homem deu a ordem de soltar todos os arquivos do governo dos Estados Unidos sobre objetos voadores não identificados. E não é que os caras soltaram mesmo, cara. Tem vídeos, tem fotos, tem relatórios militares, tem depoimentos de agentes, astronautas, pilotos. São décadas e décadas de histórias que nunca tinham sido confirmadas pelo governo. Galera, te caiu o queixo. Tem até a OVNI na Lua no meio do programa Apollo. Mas já tem muita gente questionando. Será que tudo isso é só cortina de fumaça? O que o governo tá escondendo de verdade? Agora é hantavirus e alienígena. Então, já foi suficiente para mudar o tema. E a pergunta que fica é, será que ele decidiu liberar os documentos agora para desviar a atenção de alguma coisa? Assim como foi decidida a data do dia 3 de janeiro de 2026 para capturar o Nicolás Maduro. Era exatamente numa semana em que estavam liberando documentos dos mais contundentes contra o presidente Donald Trump, documentos que davam conta de que ele teria feito maldade com umas menininhas lá, e foi numa época perfeita para desviar o assunto. Todo mundo esqueceu o caso Epstein, foi todo mundo falar de Irã. E agora está todo mundo saindo do Irã e começando a falar de hantavirus e alienígenas. Então, no meu caso, que sou analista de mídia, né, minha área de pesquisa, análise e discurso e também como ex-instrutor do curso avançado de operação psicológica, estou sempre olhando que tipo de manipulação o discurso midiático, o discurso oficial está tentando fazer. Então é essa fase que a gente está. Muita coisa estranha acontecendo. Eu creio, Vilela, que em breve algo muito estranho vai acontecer, ainda que seja fake, mas haverá manifestações impressionantes aí acontecendo. Inclusive, existem já muitos líderes católicos que estão preparando a população católica para uma revelação dessa, e teve uma informação que gerou muita repercussão lá nos Estados Unidos, de que 7 pastores, líderes de grandes igrejas nos Estados Unidos, foram convidados para participar de uma reunião com o deputado federal. O deputado federal falou para eles: preparem as suas ovelhas, as suas igrejas, porque as informações estão chegando e se você não fizer uma preparação antes, o povo vai ficar escandalizado. Rony, e tem uma coisa que escala ainda mais a nossa discussão aqui, que é um vídeo que eu queria que eles trouxessem. Da Lua? Da Lua, cara. Os astronautas viram isso. Era meio legal. uma teoria da conspiração, os caras viram coisas, não estão falando, e agora resolveram escancarar isso, porque tinha esse papo, né, que eles tinham visto. A gente já tinha os textos, mas os áudios eles sempre deixaram em segredo, porque o áudio é muito mais estarrecedor do que, como eu falei, o texto puro. E um desses áudios liberados foi o áudio justamente, se não me engano, Apollo 17, onde a missão era a Gemini, né? Que era uma missão onde 2 astronautas iriam circundar ali a Terra durante 15 dias para testar quanto tempo eles conseguiam, se eles conseguiam de fato ficar 15 dias no espaço para começar a fazer as missões espaciais mais avançadas. E aí nessa de ficar ali circundando a Terra, eles viram os OVNIs se aproximavam deles e eles relataram isso nesse áudio que foi liberado. Se quiser colocar depois aí. Tem aí, Leni? Vamos lá, vamos colocar. Cara, isso é uma das coisas que eu imaginava que não ia tão cedo a galera liberar. Porque tinha esse papo. Ou então que era fake, né? Ou então que era fake. Eu lembro que até representaram, não sei se foi no Primeiro Homem, em algum filme, mas não como alienígenas, né? Ele vendo faíscas, vendo algumas coisas cintilando em volta da nave, e ele maravilhado com aquilo, né? E lá no filme não deixa claro que não deixa claro. Tá aí? Sem falar que... Olha lá. Loud and clear. 7, go ahead. This is Houston. Say again, 7. Roger. Olha o silêncio. Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? Say again, 7. We have several, looks like the 3 up here, actual sighting. You have any more information, estimated distance or size? We also have the booster in sight. Understand you also have the booster in sight, Roger. And we have very, very many, looks like hundreds of little particles going by to the west out about 3 to 4 miles. Rony, vou te falar uma coisa, não sei se o Daniel concorda comigo, se você concorda comigo. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, a gente está sendo, cara,
privilegiado de estar vivendo esse momento, porque todo mundo que curte esse tipo de assunto, cara, a gente sempre teve aquela sensação, será que é verdade? Será que é isso? Sempre E foi aí- ridicularizado Exato. quem E acreditava. aí é de arrepiar você ouvindo esses áudios, cara, o silêncio aterrador, e o cara fala, repete, é isso mesmo que vocês estão falando? Não é alguma outra coisa? Não, eu tô vendo vários deles, é um propulsor, e não sei. Ou seja, cara, os caras que são astronautas, são caras treinados, estão vendo uma parada que eles não sabem o que que é, numa missão que é super importante para a história da humanidade e que se houver realmente uma vida mais inteligente, uma vida alienígena, estaria monitorando o que a gente está fazendo, né? A nossa evolução. Você não concorda com isso, Rony? A gente está vivendo um momento que cara, é um separador assim de águas, é um antes e o depois? É uma nova era, né? Tanto É. que teve agora um documentário chamado A Era da Revelação. Vai ter o do Spielberg agora em junho, no dia 11, estreia no Brasil, 11 de junho, chamado Dia da Revelação, que é dia D, não entendi porque eles botaram dia D, em Portugal e na Argentina é dia da revelação, aqui é dia D. Mas Vai ter gente que vai no é a Era da cinema Revelação. achando que é um filme de Segunda Guerra Mundial, Na né? Normandia. É, Normandia. Mas é isso, é um dia histórico, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos, não sei, fico curioso para saber até onde vai, eu acho que vai chegar nos seres, do jeito que a coisa tá. Muita gente tem falado, né, que a parte de dente não volta pro tubo, a parte de dente agora só vai sair. E vocês viram ali no áudio, né? Ali ele tá vendo, para quem não entendeu direito, ele tá vendo três fenômenos diferentes. Um é o propulsor, porque a nave que os astronautas vão, ela se separa da nave propulsora, o segundo estágio, então eles ficam vendo esse segundo estágio saindo, né? Você vê alguns itens brilhantes que podem ser ali, falam que pode ser neve refletindo no sol e etc, mas não tem dúvida, tem o chamado de buggy. O buggy no termo militar é o não identificado, é o invasor ali. Desde a guerra eles usam esse termo buggy, né? Que seria o OVNI em termos militares ali da Força Aérea, dos caras, desses astronautas por consequência. E aí, Daniel? Então, uma das minhas áreas é operação psicológica, a galera tem que ficar atento também, porque é claro que existem alguns interesses de usar esse tipo de informação para determinados fins. Então a gente tem que ficar atento. Um dos alertas que nós recebemos, principalmente foi em 2001, um pouquinho antes do 11 de setembro, foi quando o Stephen Greer, que é aquele médico, né, que tem o projeto Sirius lá, que é de revelação e contato com alienígena, ele fez um evento no National Press Club lá em Washington e uma das palestrantes foi a Carol Rosin, que foi secretária do Wernher von Braun, né, que era ex-major da SS nazista, que foi para os Estados Unidos na Operação Paperclip. Foi cooptado para ajudar no... Ajudou a criar a NASA, né? E ele, segundo ela, ele confessou a ela no leito de morte ali, ele estava com câncer, né? Ele confessou que viriam vários enganos ou vários inimigos construídos para criar um contexto favorável no planeta Terra para um governo único global, que era o interesse dessa elite lá. E se tinha alguém que manjava dessa elite, era o Wernher von Braun, né? Porque o cara estava no olho do furacão ali, no que tange a documentos secretos e operações secretas. Porque todo o projeto espacial civil e militar norte-americano teve a influência dele. Então ele disse que o primeiro inimigo seriam os russos, depois seriam os muçulmanos, depois seriam os meteoros e o último inimigo criado seria os alienígenas. E esse seria o evento que traria ali um caos no mundo, favoreceria a implantação de um governo único global. Que é aquilo que a gente vê na ficção, né? Quando nós vemos na Independence Day, o mundo se une para lutar com os alienígenas, né? A chegada, o mundo também se une não para lutar, mas tentar interpretar aquela linguagem. Fazer o primeiro contato, né? Com os Exato, alienígenas. fazer esse contato. Então a ficção já mostra isso e é claro, quando a gente pega o relato de Ronald Reagan no final dos anos 80 na Assembleia Geral da ONU, ele fala, a gente está vivendo a Guerra Fria, mas se tivesse uma invasão alienígena, os Estados Unidos e Rússia teriam que se unir para combater os alienígenas, né? Aí depois o Bill Clinton... O famoso final do Watchmen. O Watchmen, exatamente. Aquela estratégia de unir todo mundo em direção a um inimigo comum, né? Acabar com as guerras e tal. E aí depois o Bill Clinton fala isso também no programa do Jimmy Kimmel e também o vencedor do Nobel, professor de Princeton, que é esqueci o nome dele, mas ele também falou que se tivesse uma invasão alienígena resolveria a crise de 2008.
porque os Estados Unidos teriam que investir no setor militar, investindo no setor militar ia gerar emprego, gerando emprego ia gerar renda, ia aumentar o consumo e ia resolver a crise. Então, você vê 2 ex-presidentes e um vencedor do Nobel falando que uma invasão alienígena seria ótima para um determinado fim, então a gente só tem que ficar com um pouquinho pé atrás com isso. Não quer dizer que alienígena não existe, que a ufologia é mentira, não tem nada a ver. É a maneira como o assunto vai ser usado para determinados interesses particulares. Isso a gente tem que ficar atento. Até de uma pressão maior para se controlar os cidadãos americanos também, né? Exato. Vamos ter que monitorar todo mundo, Isso. porque não sabe se tem gente infiltrada. Mas eu fico me perguntando, na origem, por que será que o governo do nada ficou bonzinho e falou, tenho que revelar para a população a questão de OVNIs, depois de 79 anos de segredo, vou revelar para a população? Ou lá em 2017 eles já sabiam que alguma coisa ia acontecer, algum evento, e dizem, por exemplo, Elizondo fala que tem um evento que ele não pode falar o que é, Eu ia e só quem tem autoridade sobre para isso é o isso. presidente. Porque, desculpa te interromper, Rony, isso aqui é aquilo que a gente sempre fala. O que os bilionários sabem que a gente não sabe. Por que eles estão criando bunkers? Não só o Louis Elizondo, mas o Ross Coulter também, ele já falou sobre isso, que está vindo um negócio catastrófico, um evento geofísico, alguma coisa que vai levar a humanidade de volta para a Idade da Pedra, mas ele fala, é difícil anunciar isso porque gera pânico e também vai fazer o quê diante disso, né? O que se pode fazer? O Robert Bigelow também, ele já falou sobre isso. O Robert Bigelow, um bilionário americano que investia também no setor aeroespacial, e ele chegou a ser um dos donos do Skinwalker Ranch também, né? Então, um cara que investe boa parte da sua fortuna nisso. E aí a gente vai começando a entender o motivo pelo qual esses caras estão tanto atrás de bunker e de querer fazer colônia na Lua e em Marte. Pois é. Porque parece que eles sabem que está vindo algo aí. Vai ser algo relacionado a um evento geofísico, uma inversão do polo magnético, né? Essa questão do núcleo da Terra que parou de girar. Um deslize da crosta terrestre, isso vai mudar, por exemplo, a posição por exemplo, a Groenlândia pode vir aqui para o Equador, o que está no Equador, o Brasil, por exemplo, pode parar no Polo Norte, o que era muito frio fica muito quente, o que era quente fica frio e assim por diante. Isso está num livro muito antigo, que se eu não estou enganado é de 1953, que é do Charles Hapgood, que era um pesquisador que publicou esse livro, e é um livro que todo mundo reputa como delírio, sem fundamento, mas o prefácio é de um analfabeto chamado Albert Einstein, né? Então, acho que não é tão sem sentido assim. E parece que foi legal o Rony ter citado isso, porque essa galera da ufologia, eles chegaram a ouvir que está chegando esse evento e todas essas preparações, até as guerras atuais poderiam ser em relação a isso, porque vamos supor, Vilela, que vai ter um caos no planeta e isso vai gerar um cenário meio Mad Max, uma luta desenfreada por energia e água e comida. Então a ideia seria, eu já ataco a China, porque depois desse cataclisma, os que sobrarem vão disputar os recursos naturais. Claro. Então, em vez de eu esperar o cataclisma chegar para querer brigar pelos recursos, eu já destruo meu oponente agora. E a gente não pode esquecer que 60% do petróleo chinês, a China é uma grande fábrica que precisa de muita energia. Você foi lá, você viu isso, né, Vilela? Então eles precisam muito de energia. Boa parte da energia da China vem do Oriente Médio. Você fecha o Estreito de Hormuz, você já está arrebentando com a China. Então parece que os locais, que são locais privilegiados, onde tem recursos naturais, e locais que, dentro dessas simulações, após esse cataclisma, ficariam protegidos, as potências já estão assumindo o controle desses locais. E aí, Vilela, eu já vou voltar a palavra ali, que eu quero ouvir mais o Rony também e o nosso amigo Edson Boaventura. Lembra da série Deixados para Trás? Claro, claro. Como é que é em inglês o nome dessa série mesmo? Left Behind. Leftovers, né? Não. Leftovers. Aí é outra série. Como é que é Leftovers, então? Leftovers é uma série maravilhosa da HBO. Ela não explica muito, mas começa a série com tem um arrebatamento. 1/3 da população some. E o resto fica aqui e ninguém sabe o que aconteceu. Aí uns vão dar uma explicação científica, outros religiosa. Aí você se lembra, eu acho que em português é Leftovers mesmo. Leftovers, não traduziram. Você se lembra que teve uma cidade onde ninguém sumiu? Era Paradise, não?
Eu sei que todo mundo quis ir pra lá, porque a galera ficou morrendo de medo de sumir também. Miracle ou Era eu acho um que era negócio Miracle. Aí rebatizaram de Miracle. Aí- É a única cidade no mundo que Onde não sumiu 100% ninguém. não sumiu. Não sumiu ninguém. Aí, quando descobriram isso, todo mundo quis ir pra lá. É, tiveram que fechar a fronteira Fechar, em volta, não só é- entrava quem Porque eles não liberaram. cabe, É. né? Acaba com a cidade. Existe uma teoria altamente especulativa, agora eu peço licença à nossa audiência, que está dizendo que esses locais, não em que ninguém vai sumir, mas que vão ficar intactos nesse evento geofísico, esses locais já foram mapeados e eles estão começando a tirar combustível do mundo, impedir a livre circulação para que as pessoas não cheguem. vão para lá para atrapalhar os poderosos que vão estar lá. Tipo ilha? Ou... Montanhas, regiões Sei, específicas, afastadas. onde regiões que ficarão ali protegidas desse cataclismo, desse caos que está para chegar aí. Que, repito aí, Louis Elizondo, que já foi um cara lá do Pentágono, já falou sobre isso. O jornalista Ross Coulthard já falou também. Robert Bigelow, que é esse bilionário, já falou. E o Elon Musk também está sempre falando sobre isso, sobre a nova era do gelo, que vai esfriar muito, que já houve 6 eventos de extinção, então está vindo o 7º. Então eles estão sabendo de algo. Eu não vou dizer eles estão sabendo de alguma coisa. Eu acabei de dizer para vocês o que eles estão sabendo. Eu disse até o nome dos livros. Quem quiser faz o deverzinho de casa lá e pesquisa. Curioso saber que os casos de chupacabra voltaram. Em Alagoas, a gente teve casos isolados no Maranhão, um pouco no Piauí. Alagoas foi praticamente ali próximo a Arapiaca, né? A Agreste alagoana foi varrido por fenômenos, mais de 8 cidades. E agora a gente chega na fronteira com Pernambuco, já acontecendo no lado pernambucano. Animais que são encontrados com furos, os furos geralmente são no pescoço ou na axila. E pescoço pegaria as artérias, né? Na axila pegaria ali direto ligação com o coração. E os animais encontrados de forma como se tivessem sido hipnotizados, eles não reagem, não tem sinal de luta. Os proprietários não veem nenhum barulho acontecendo no meio da noite. E às vezes não tem sinal de arrombamento, não tem uma grade que ela é rompida, como se algo viesse do céu, muitas vezes. Às vezes animais que são de 40 a 50 quilos sendo arrastados com muita facilidade e sem um sinal de mordida, de arranhão. Isso acontecendo aí em várias cidades. Muitas vezes a gente tem a aparição, por exemplo, ou de seres de olhos vermelhos ou mutilações acompanhadas. Quem viu o filme lá do Homem-Mariposa, do Mothman, né, principalmente, que é o caso mais famoso, além do nosso de Varginha, lógico, mas de seres de olhos vermelhos dos Estados Unidos tem o Mothman. Eles aparecem às vezes quando justamente tem momentos que antecedem alguma tensão, algum acontecimento. Muitos falam que seriam mensageiros do apocalipse, né? O aparecimento desses seres ou dessas mutilações, etc. O fato é que voltou, tá no Nordeste, eu estive lá em Alagoas, conversei com o pessoal, muitos viram, inclusive biólogos, pessoas que viram lá, não tem como ser um animal aqui. Conversei com um cara com mestrado lá em animais silvestres, falou, não tem como ser uma onça, não tem como ser um cachorro, e esse cara ainda viu uma criatura de olhos vermelhos, que era humanoide, mistura de um animal com um cachorro ou um lobo, algo do tipo, com um homem, né? Uma mistura. Então, e outras pessoas que conversei também, em outras cidades também viram a mesma coisa. Então as coisas estão se convergindo e, de fato, parece que tem algo realmente anômalo acontecendo no Nordeste aí, e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, né? Vamos perguntar e esse isso caso também, Rony, assim como na trilogia, na série de livros e na série da Netflix, que inclusive deve estar para estrear a nova temporada, eu vi agora que está para estrear, começa a sumir cientista não só para criar medo, mas para impedir que a ciência avance. O que você acha disso aí, Rony? A gente tem... Isso está na mídia, né? Todo mundo tem visto o desaparecimento, ou ferimento, ou morte de militares e cientistas, né? Ligados a programa espacial, ligado a OVNIs, ligado... Não só americanos. Chineses. Na e China aí o que também acontece? Sim. E aí o que acontece? Parte desses cientistas são encontrados como a Amy Skirridge, como o Matthews Daggs, que não está vivo, mas foi ferido. Estavam os caras em casa e eles recebem uma queimadura no pescoço, uma queimadura na mão, uma arma que seria uma arma que chamamos de energia direcionada, um pulso de micro-ondas, pulsos laser, algo que entra ali, consegue entrar ali na residência e afetar as pessoas.
E essas queimaduras acontecem, e no caso, algumas pessoas vêm não só feridas, como ser mortas e até desaparecidas. Em alguns casos, aparece questão de tirar a própria vida, e muitos falam, será que foi suicidado ou foi um suicídio? Enfim, mas o fato é que essas notícias começaram a bombar porque das pessoas que desapareceu é um general, que é o general McCaslin. Esse general nada mais era do que o general que comandava a base de Wright-Patterson, a área de inteligência da Força Aérea dentro do Wright-Patterson, principalmente a NASIC. A NASIC é onde falam, onde os corpos dos seres e as naves vão. Seria em Wright-Patterson, nessa base que fica em Ohio. Esse órgão que é a NASIC seria a inteligência da Força Aérea que cuidaria dessa operação para trazer esses corpos, esses seres. E o general McCaslin, que sumiu, ele era um cara que comandava esses laboratórios da Força Aérea e essa área de inteligência. E esse cara que sumiu, ele foi o cara que começou lá em 2017, nessa matéria que eu comentei no New York Times, essa revelação toda. O que acontece é que o Tom DeLonge, que era o vocalista da banda Blink-182, ele tinha uma ligação muito... adorava OVNIs, ele tinha uma ligação muito grande com o John Podesta, que é muito ligado aos Clinton. E aí o Tom DeLonge começa a se comunicar com o John Podesta, porque ele queria que esse assunto fosse revelado. A gente sabe isso hoje por conta do WikiLeaks, que esses arquivos apareceram. E aí o John Podesta apresenta o Tom DeLonge a quem? Esse general que sumiu hoje, que é o general McCaslin. E o general McCaslin começa, então, a ajudar o Tom DeLonge, que começa a contactar Elizondo, começa a contactar esses denunciantes e forma um grupo, então, aparentemente de dissidentes da inteligência. Eu não acredito nisso, acredito que seja uma facção com algum propósito dentro da inteligência, uma operação, para revelar esse assunto. Então, muito curioso. Logo o cara, esse general McCaslin, sumir. Inclusive, tem uma trilogia muito boa de livros chamada God's Man in War, Máquinas Secretas, onde o general McCaslin conta as teorias dele falando sobre esse conhecimento que o general McCaslin tinha sobre o próprio fenômeno. Então, esse cara sumiu. A partir do sumiço desse general, isso começa a tomar a mídia. E aí, então, que se noticia esse desaparecimento. E agora o FBI finalmente está investigando. Não tinha investigado até agora. Então, Rony, aí tem duas teorias. Uma é que eles mesmos sumiram porque eles estão preparando essa grande revelação, então eles preferiram sumir do mapa. Outra teoria é que eles estão sendo assassinados para que eles não continuem revelando. Então, tem outras teorias também, por exemplo, de que esses caras estão debaixo de um controle mental, né? Fizeram alguma coisa ali com algum tipo de equipamento que os induzisse a tirar a própria vida, né? Então, teoria é o que tem. O Phil Schneider, ele dizia que ele era geólogo e ele trabalhava na construção dessas bases subterrâneas na cidade de Dulce, no Novo México. E havia vários andares e vários setores nessa base subterrânea que é bem profundo ali na Terra. E aí ele conta uma história extremamente difícil de você acreditar. E ele diz o seguinte, que eles trabalhavam armado nessa base, e um dia o elevador abriu, tinha um alienígena. O alienígena pegou o elevador errado. E aí ele tirou a arma e desceu. Alienígena bosta, né? Tem que andar de elevador, cara. Pô, e aí o que ele falou? Que desceu o tiro no bicho. Aí, só que o bicho revidou, deu um tiro nele, só que era uma arma deles lá, dos alienígenas, lá, explodiu, né? A lateral do corpo dele toda. Então ele não tinha vários dedos e ele tinha o tórax todo deformado. E ele mostrava nas entrevistas, ele levantava a camisa e mostrava o corpo todo destruído e ele não tinha os dedos da mão direita. Cara. Então a história é maluca. Ele mostra uma foto, ele trabalhando com os alienígenas. Na época que não tinha Photoshop, né? Ele disse que não podia encostar nos alienígenas porque na pele deles era lotado de vírus e bactérias que ninguém sabia o que era. Então, estranha essa história. Aí nós voltamos ao caso Varginha. Como é que é a história do caso Varginha do policial Marco Xerez? O cara foi pegar o bicho arranhou aqui a costela dele. O cara perdeu toda a imunidade do corpo e morreu, e o médico deu entrevista. Pois é. Falando que ninguém entendeu o que aconteceu com o cara. O cara morreu porque o corpo não conseguia reagir, acabou o sistema imunológico, porque o bicho deu uma arranhadinha nele. Aí, a gente chega, Vilela, no Arquivo X. Arquivo X tem um filme de 1998. Aquele das abelhas? Cara, acho que não é das abelhas, não. Esqueci o nome. Que tem uma invasão alienígena
e tem uma gosma preta. Sim. Você lembra dessa? Lembro. A O gosma, que é o lance da gosma? a gosma, quando entrava na pessoa, fazia sair de dentro da pessoa tipo um alien que brotava do peito Sei. do cara, né? Entendeu? Tipo um gremlinzinho que saía do maluco. Só que aí, Vila, o que acontece? Nesse filme, tem o Dr. Kurzweil. E esse Dr. Kurzweil chega pro Fox Mulder e fala, Mulder, em 1993, se eu não estou enganado, teve um surto de hantavírus nos Estados Unidos. Isso é real. Tá. Tô falando documentado. Fatos reais. Os caras estão falando que é tipo Venom. Tipo Venom. É exatamente Venom. Ou então, se a galera quiser pesquisar, aí é um negócio mais underground, Black Goo. Tá. Goo é G-O-O. Que é Venom, é a mesma coisa que o Venom, tá? Black Goo. Só que as histórias do Black Goo são mirabolantes. Tem um cara, um britânico, que ele diz que ele encostou nessa parada, o QI dele dobrou. O maluco virou e começou a aprender Na mesma hora que vários você falou idiomas. Black Goo, o cara mandou aqui também Black Goo. Mandou? Então, é Black Goo total. Isso é coisa bem underground de teoria da conspiração, de ufologia. E aí, curiosamente, sabe o que ele fala? Eu fiquei tão inteligente que eu aprendi português em 2 semanas. O diretor, você me colocou na hora que eu tava penteando meu cabelo mesmo? Cortou pra eu penteando meu cabelinho aqui? É. É maldade, hein? É. Quem sabe faz ao vivo, né? Pois é. Então, Vilela, o doutor... Tem uma cena famosa desse filme, o doutor chega pro Fox Mulder e fala, aí, lembra daquele surto que teve nos Estados Unidos? Ele mistura ficção com a realidade. Lembra do surto que teve aqui nos Estados Unidos, no Texas? Acho que não foi no Texas, não. Foi o surto real foi na Four Corners Region. Four Corners Region é um lugar isoladão nos Estados Unidos, que são 4 estados que fazem fronteira. É Novo México, Arizona e não sei o quê, onde tem várias bases militares e onde tem vários avistamentos de OVNI. Porra. O surto do hantavírus aconteceu ali. Começou Real. ali. Real. Matou uma galera. Um casal indígena pegou a doença e morreu, e várias pessoas foram morrendo, e aí espalhou pelos Estados Unidos. Isso em 93, aí sai o filme do Arquivo X em 98, sabe qual é a tese que o cara fala? É. Não foi hantavírus, não, foi a contaminação do vírus alienígena, dessa Black Goo aí, Cara. que que o governo inventou a mentira, falou que era hantavírus só pra esconder, pra galera não entrar em pânico. Entendeu? E aí, ele fala outra coisa. Lembra de um prédio que explodiu no Texas? Aí ele fala, o governo explodiu o prédio para esconder os corpos que estavam contaminados e eliminar tudo. Aí você começa a lembrar do caso do terrorista em Oklahoma, que explodiu o prédio lá em Oklahoma. Sim. Aí você fala, cara, será que os caras estão explodindo o prédio para esconder? Cara. Agora, eu me lembro assim, por exemplo, casos reais, né? Isso pra galera abrir um pouco o entendimento. Em alguns, não vou falar o lugar específico, mas eu lembro de um caso em que aconteceu um incêndio num determinado tribunal, numa determinada vara, e queimou os processos todos. E ali tinha processo de gente muito graúda. Pô. Ou seja, morreu o processo, né, meu irmão? Vai ter que reconstruir o processo. Você bota mais 50 anos aí, caduca tudo, né? Expira tudo. Total. Né? Já não vale mais nada. Então, assim, às vezes, certos incêndios, né? Certas explosões acontecem exatamente no lugar certo, na hora certa, né? Pois é. Então, isso tá no Arquivo X. Arquivo X... Que vai voltar. Arquivo X vai insinuar que sempre que o hantavírus aparece, é uma infecção que está vindo dos alienígenas e eles estão maquiando. Entendi agora toda a relação que pode ter nesse disclosure, né? De os caras revelarem as coisas dos alienígenas. E o hantavírus está aparecendo. Tem uma relação aqui também, que é importante a gente pontuar, entre o hantavírus e a guerra no Irã. E a ideia aqui é a seguinte. O que está acontecendo nesse exato momento? A gente tem uma possibilidade de escassez de combustível. Então, você tem um problema que você tem uma demanda alta por combustível e a possibilidade de não haver o combustível disponível. Então, você tem um problema de oferta. A oferta acabar e a demanda continuar. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de ter escassez de combustível, né? E aí, Vilela, como é que você soluciona esse problema? Você tem muita gente precisando usar combustível
e não tem combustível. Ou você dá um jeito de aumentar a oferta de combustível, ou você reduz a demanda. Fazendo o quê? Aumentando o preço. Não, lockdown. Ah, lockdown. Se ninguém sai de casa, não precisa de combustível. Exato. Então não tem combustível, mas também não tem ninguém precisando. Resolveu. Entendeu? Então, assim, pode ser que uma pandemia, mesmo que seja fictícia, ela resolve o problema da escassez de combustível. E cria outras dezenas de problemas, ou Exato. centenas, né? Esse aqui, ó, pessoal entender, é uma primeira leva de coisas que foram liberadas, tá? Não, primeira coisa, tá? Se você acompanha aí esse assunto, não era novidade nenhuma. Por quê? Porque foi falado 2 dias antes, na verdade, que o que seria liberado seriam apenas, nessa leva aí, apenas imagens feitas pelos militares americanos. Então, tanto que 100% dos vídeos são feitos em zonas de guerra. Síria, Iraque, Oriente Médio e essas regiões aí. Primeira coisa, não tem nenhum vídeo feito no céu dos Estados Unidos. Tá? Nenhum. Tem vários porquês nisso aí. Vários porquês. O primeiro é o seguinte, né? Se os Estados Unidos mostra que tá em cima do céu dele, né? Em cima do território dele, um negócio que ele não sabe o que é, imagina o pânico que já não ia causar, né? Quer dizer que, os caras não sabem nem o que tá passando aqui em cima da nossa cabeça? Então, essa liberação aí também, né? Tem seus lados aí. Mas é tudo em local de guerra, se você ver. E tudo feito, obviamente, por naves militares, né? Ou navio, ou caças dos Estados Unidos. Beleza? Nos vídeos. Aí tem um monte de documento aí, ó, em PDF, tem um monte. Então, na verdade, são 161 documentos, tá? Se você for somando aí, dá 161 documentos. Aí tem documento aí que tem 200 páginas, tem documento que tem 100 e tantas páginas, tá? Então, tem tudo isso aí. Isso aí, imagem feita na Lua, que tem aqueles 3 pontinhos ali, ó. 3 pontinhos. Cara, vamos lá, galera. Você partir da seguinte conclusão, que ver esses 3 pontos, ó, eu vi 3 pontos numa foto, e você pular que isso é uma raça alienígena, meu amigo. Isso é um salto que você não faz ideia do que você tá falando, entendeu? Você não faz ideia, tá? Você vê 3 pontos numa imagem e aí você olha para esses 3 pontos e conclui assim, não, esses 3 pontos são naves alienígenas. Cara, isso não existe, tá? Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte, vamos lá. O que a metodologia científica nos ensina? Que você tem que ter hipóteses, certo? E aí você testa as hipóteses. Então, por exemplo, o que pode ser isso aí? Cara, pode ser um monte de coisa. Pode ser problema na lente, pode ser lens flare, pode ser poeira que ficou ali, sujeira que tá na lente, pode ser alguma poeira ali que levantou na Lua e tal, não sei o quê. Pode ser um monte de coisa e pode ser também nave alienígena, tá? Não tô falando que não pode ser. Só que até você chegar na nave alienígena, vocês têm que entender, pessoal, que tem uma distância gigantesca. Então, essa aí chamou a atenção da galera, né? A tal da estrela de 8 pontas aí, ó, que ela fica de um lado para o outro, pá, não sei o quê. Vocês sabem o que foi visto? Vou mostrar para vocês. Olha só isso aqui que demais. Aí vocês vão dizer se eu tô maluco ou não tô, tá? Ó, vocês acham que essa imagem aí, estão vendo ela aí? Vocês acham que ela é parecida com essa aqui, ó? Mostra aí pra galera, Alexandre. É invertida? Você vai colocar ela invertida? Não, colocar invertida não. Coloca aí pra galera. Vocês acham que essa imagem aí, ó, essa, tá? Essa aí foi liberada ontem pelo governo. Você acha que é parecida com essa aí? Né? Hã? É ou não é? Diga pra mim, se eu tô maluco ou não. Digam pra mim.
É parecido ou não? Antes de vocês verem uma imagem e sair da imagem direto para alienígena, tem muita coisa que pode ser antes de ser alienígena. Muita coisa. Bom, anota aí, www.war.gov/UFO. UFO. É esse o endereço oficial do pacotão de dados que o governo americano acabou de liberar, ok? Esse material faz parte agora do site do Departamento da Guerra. Donald Trump mandou, a galera foi lá e fez um serviço caprichado, cara. É um momento histórico. Finalmente, o governo dos Estados Unidos vai contar toda a verdade. Bem, mais ou menos. E aqui começa a primeira polêmica, porque foram liberados só 161 documentos, entre relatórios, imagens e vídeos, né? Juntando todos os vídeos, dá cerca de meia hora de filmagem. É bem pouco. A gente imagina que tem muito mais, lógico. O sistema de informação do Arquivo Nacional, no Brasil mesmo, ok? Tem quase 1000 documentos relacionados a OVNIs. O Departamento da Guerra garante que esse é só o primeiro lote. Os caras cumpriram a primeira promessa deles lá, então vai que eles estão falando a verdade. Então mais material deverá ser liberado nas próximas semanas. Supostamente deverá, né? O secretário da Guerra, Pete Hegseth, ele se empolgou e largou o seguinte: esses arquivos ocultos por trás de classificações há muito alimento de especulações justificadas e é hora de o povo americano vê-los por si mesmo. Esta divulgação de documentos desclassificados demonstra o compromisso sincero do governo Trump com uma transparência sem precedentes. O próprio Donald Trump também comemorou a divulgação. Ele soltou lá na rede social dele: divirtam-se e aproveitem. E realmente, tem pra todos os gostos. A gente tá falando aqui, cara, de documentos que vão desde os anos 40 até o ano passado. Ou seja, é um fenômeno duradouro, cara. Tá? Sempre acontece isso que eu quero dizer. Pô, desde os 40 pra cá, cara. Inclusive, a nomenclatura atual que mudou é essa agora, né? Fenômeno anômalo não identificado. Ou o AP. Em inglês. Com certeza, você mesmo já deve ter visto alguma coisa estranha no céu, ou conhece alguém que jura que viu. Só que uma coisa é um depoimento meu, seu, do Zé das Couves. A gente não mancha. Pô, tu vê um urubu no céu e fala: olha um disco voador, entende? Pra gente, meu irmão, é isso, cara. Balão no céu, disco voador, satélite passando, disco voador. Se beber então, porra, até sogra vira ET. Concorda? A minha sem beber já aparece. Mas, galera, o que o governo americano soltou agora são documentos do antigo Departamento de Defesa, do FBI, da NASA. Não é uma galera que confunde as coisas, concorda? Não é a padaria do seu Zé, cara. Porra, NASA, pelo menos, não deveria ser uma coisa que a galera se confunde. E é isso que deixa tudo muito oficial, muito interessante. Pega, por exemplo, esse caso de 2023, recente, praticamente ontem, né? 2023, é uma transcrição de uma entrevista conduzida pela FBI com um operador de drones de uma base militar dos Estados Unidos. O operador confirma que viu, né, junto com vários outros colegas lá, uma espécie de luz forte no horizonte. Galera, o cara dá o serviço completo. Ele viu o bagulho com detalhes e ele disse que era um objeto linear com uma luz extremamente brilhante no lado leste. Esse objeto tinha uma coloração metálica acinzentada. Não possuía asas, mas era quase do tamanho de um Boeing 737. Porra, gigante. Então visualiza, a gente tá falando de um operador de drone das Forças Armadas. O cara não faz pão, ok? Não que o cara que faça pão também não manje, mas porra, a especialidade do cara é essa, né? Um é fazer pão, o outro não. É uma pessoa que tem familiaridade com diversos tipos de aeronave, concorda? E esse profissional viu um charutão quase do tamanho de um fucking Boeing. Como é que um negócio desse voa sem asa? Era drone? Não, não era drone. Pô, o trabalho do cara é literalmente operar drone. Você acha que o cara não vai... Ah, não sei se é drone. Pô, o trabalho do cara é esse. Ele declarou pro FBI. O que ele viu não podia ser um drone. Ele falou isso. Ele falou que o objeto voou paralelo ao chão por cerca de 10 segundos. Deu um clarão, sumiu, vazou, desapareceu. Agora pensem comigo. Pensem. Como é que um negócio daquele tamanho voa sem sustentação visível? E por que isso apareceu perto de uma base militar? Como é que sumiu tão rápido? Diversos especialistas estão apontando que existe muita coisa velha nesse primeiro pacotão do governo. E pra ser sincero, cara, não era isso que a gente tava esperando. Foram décadas esperando que o governo dos Estados Unidos lançasse alguma informação secreta. Poxa, dei tchauzinho pra ET, entende? Mas o que a gente realmente queria eram respostas, entende? A gente queria confirmação, queria algo definitivo. Cadê a nave? Cadê a prova? Cadê o serzinho verdinho dando tchauzinho pra gente contente? Tem nada disso nesse lote. Pô, ET de Varginha, já pensou? ET de Varginha foi realmente verdadeiro. Gente boa pra caramba, por sinal, que foi lá comer um pão de queijo. Seria maneiro isso. O próprio Departamento da Guerra admite que ficou faltando algo, ok? Os materiais aqui arquivados se referem a casos não resolvidos, o que significa que o governo não consegue chegar a uma conclusão definitiva sobre a natureza dos fenômenos observados. Ou seja, não existe nenhuma evidência de que o governo dos Estados Unidos estivesse acobertando, tivesse conhecimento da presença de inteligências extraterrestres, né, como muita gente imagina. Na verdade, não existe nenhuma evidência de que esses SWAPs sejam mesmo vindos veículos, né, digamos, veículos de fora da Terra. Porque uma coisa é dizer, existem fenômenos estranhos. Outra completamente diferente é afirmar, estamos sendo visitados por alienígenas. Fenômenos estranhos, meu irmão, o tempo todo é estranho, cara. Tu olha pra um balão, não sabe o que é um balão, é um fenômeno estranho, né? Depende da perspectiva da pessoa.